Estenda a sua mão na direção da vida do Leandro. Senhor, obrigado pelo Leandro. Senhor, que ele possa ministrar a palavra. Com certeza ele se preparou, teve um tempo de oração, teve um tempo de comunhão contigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que tu possa, Senhor, estar com ele, Pai, e ele possa pregar e ministrar segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar uma foto lá, Leandro. Amém. Glória a Deus. Capricha aí, dá um sorrisão. Elias Eliseu. Elias Eliseu. Então essa alta porção dobrada é sua, né? Ô, glória. Tem que trabalhar muito, então, né? Dura coisa. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Já faz um tempo que eu não ministro aqui, mas eu sei que a unção do Senhor está sobre nós, né? Porque quando a gente se coloca na disposição do Senhor, Ele usa a gente, em nome de Jesus. Que Ele fale contigo, que Ele nos ensine mais nessa noite sobre esse monte, esses 7 montes que a igreja vem conquistando. E hoje nós vamos falar do sexto monte, que é o monte da economia. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 8:18. Deuteronômio 8:18. Amém? Acharam? Amém? Vamos lá, Deuteronômio 8:18. Está escrito assim: lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá a força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. A minha tradução talvez seja um pouco diferente sobre isso, mas aqui está falando que o Senhor, Ele deu o dom para nós de governar riquezas, os tesouros, tudo de precioso que Ele tem para nós, e Ele tem para nós esse monte da economia para a sua igreja, para que a sua igreja possa crescer, o evangelho ser pregado, vidas serem salvas, amém? Vamos falar sobre o monte da economia. Quem aqui consegue viver nos dias atuais sem dinheiro? Levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém. É impossível. Nós vivemos num mundo capitalista, um mundo que tudo é dinheiro. Se tem dinheiro, você é julgado de um jeito, se não tem dinheiro, você é tratado de uma outra forma. E eu creio que até assim, o capitalismo, ele não é ruim, porque no capitalismo se você se esforçar, se você trabalhar, se você se preparar, você vai conquistar os seus objetivos. Amém? É muito melhor do que o comunismo, do que o socialismo, do que outras ideias que são de fundo demoníaco e que nunca geraram nada no mundo. Ideias que surgiram, mas que com o passar do tempo elas foram se perdendo porque elas não vêm do Senhor, né? O capitalismo talvez seja a melhor forma, vamos dizer assim, de nós vivermos. Às vezes a gente acha que é injusto, que uns têm mais, uns têm menos, mas se todo mundo tem as mesmas oportunidades. Basta cada um de nós nos prepararmos, nos capacitarmos, que o Senhor vai nos abençoar. Vamos falar sobre o monte da economia. O monte da economia é um dos montes mais importantes. Dele depende o avanço de todos os outros. O reino de Deus também precisa do sucesso desse monte para seu avanço na terra. Como eu falei, individualmente nós precisamos vencer economicamente, financeiramente. Todo mundo aqui quer ter uma boa casa, quer ter um bom carro, um excelente emprego, quer poder pagar um plano de saúde para os seus familiares. E isso é necessário, isso é bom. Isso vem do Senhor, que a gente possa, como diz a palavra, que o Senhor Ele dá riquezas, Ele dá honra e Ele dá ao homem o prazer, a oportunidade de gozar do fruto do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Amém? E o reino, ele não fica de fora. Porque se a igreja não conquistar o monte da economia, será que nós estaremos aqui? Se não houver dinheiro para bancar a igreja, aqui a igreja é refúgio de oração, se Deus não abençoar o seu povo, aqueles trabalhadores dizimistas, ofertantes, se Deus não multiplicar, as portas hoje não estariam abertas, a luz não vai ser paga, o aluguel não vai ser pago, a igreja não vai ter onde pregar, de repente vai ter que ir para a rua, mas em nome de Jesus não vai acontecer isso, mas é necessário esse avanço da igreja.
O diabo ele tenta roubar isso das nossas vidas. Ele vem com essa história de religiosidade. Muitas religiões colocam o voto de pobreza, porque o dinheiro faz mal. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é o que faz mal. O amor ao dinheiro é o que tem deturpado o mundo, tem feito as pessoas perderem a cabeça. Mas o dinheiro ele si é bom, ele é útil, ele atende a todas as coisas. E nós precisamos, a igreja precisa tomar posse desse monte da economia, porque a igreja precisa que missões sejam feitas, o evangelho se espalhe no mundo. Agora aqui temos a nossa missionária Miriam, que precisa do suprimento, do recurso, para que seja enviada, não é? A igreja precisa, nós temos visto no Brasil, Jesus passando como nunca. Porque se você ligar qualquer programa de rádio agora à noite, de madrugada, você vai encontrar dezenas de pastores pregando a palavra, tendo oportunidade. Só que esse é um meio caro. Rádio, televisão, é um meio muito caro. E a igreja precisa ter condições de fazer isso. E essa é a vontade do Senhor, que o seu evangelho se espalhe. Eu tenho certeza que esse é um dos motivos de orações do bispo. Gostaria de ter um programa de rádio hoje, não gostaria, bispo? Um programa de televisão, 10 minutos. Mas 10 minutos é muito caro, não é? Uma fortuna. Numa rádio, mais ou menos. Uma grande rádio ainda está falando de milhões, né? A gente viu há pouco tempo, quem acompanha a Feliz FM, viu que os caras entraram para comprar a rádio, 50 milhões. Se a igreja quiser, é 50 milhões. Se não quiser, outro compra brincando. É dinheiro de troco. Para outros é troco. Mas para a igreja, 3 milhões e pouco, né? Isso falando todo dia e noite lá na rádio, né? Vai lá, vamos ajudar, vamos abençoar. E eu acho válido. Eu acho que eu tenho certeza que se você tiver condições, eu tendo condições, eu vou abençoar. Eu também, quem puder ofertar, é bênção. É bênção, vai voltar para você. Porque você vai estar ajudando a espalhar o evangelho. E muitos são alcançados por os programas de rádio e televisão. Eu sou fruto de um programa de rádio. Na nossa antiga igreja, né, o programa de rádio, eu fui alcançado. Eu gostava de ouvir os louvores falando de Jesus, rock, legal, comecei a ouvir a palavra, e a palavra entrou no meu coração e eu fui alcançado. Eu tive várias experiências pela rádio. Então é muito importante que a igreja se aproprie do monte da economia, porque essa é a vontade do Senhor, amém? Nós precisamos levar Jesus para dentro deste monte. Como quem ouviu a pregação desse pastor que trouxe a revelação dos 7 montes, ele fala isso, né? Que o sistema religioso ele tenta nos afastar, dizer que não, a gente tem que só se preocupar em estar com a nossa alma salva, com o nosso lugarzinho no céu garantido. Amém, essa é a melhor parte, com certeza. Mas eu creio que tudo tem que ter um equilíbrio. A gente vai morar no céu um dia, com certeza, em nome de Jesus, mas a gente ainda está na terra. A gente precisa vencer nessa terra. A gente precisa trazer Jesus para dentro das empresas, dentro dos comércios, amém? O que o mundo espera de um cristão é que ele coloque o reino de Deus dentro daquele lugar. Eles esperam que o cristão seja uma pessoa correta, uma pessoa que vai respeitar o seu empregador, amém? Que não vai roubar. Isso é colocar o evangelho em prática, é colocar o reino de Deus. É que as pessoas possam olhar para a gente e ver que há algo diferente na gente. E se a gente for honesto, se a gente trabalhar direitinho, fazer aquilo que é pedido de nós, o Senhor vai nos abençoar. Porque Deus ele olha, Deus ele contempla os fiéis, a palavra fala. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis, sobre os justos dessa terra. E Ele vai abençoar em nome de Jesus. Tem? Oh, valeu. Agora eu vejo como é importante a aguinha para o pastor. A boca fica seca. Nesse monte da economia, o principado a ser combatido é Mamon. É o Deus do dinheiro, né? O amor ao dinheiro que o mundo vive. Como eu disse, é da vontade do seu povo, é vontade de Deus que o seu povo conquiste esse monte, individualmente, quanto a nível de reino. Nós precisamos entender que Deus está no controle da história. Ele sempre esteve no controle da história. Mesmo durante todas as crises que o mundo enfrentou, o Senhor ele tem todo. Ele nunca perdeu o controle, né? Nós vemos aqui crises que abalaram o mundo. A quebra da Bolsa em 1929 foi algo que abalou o mundo, a economia da época. O estouro das bolhas das empresas.com, a queda do World Trade Center. Foi uma loucura, né, quando isso aconteceu, né? Eu só peguei o World Trade Center, né? Eu acho que alguém aqui pegou. Talvez tenha pego essas outras. Não vou falar, não vou denunciar não, mas tem uma irmã aqui que eu acho que pegou, mas amém. Mas Deus ele está no controle e Ele não quer que a gente se desespere. O Senhor não quer que a gente tenha umas más notícias, porque Ele, mesmo na crise, Ele sempre supre o seu servo.
Deus, ele sempre abre portas onde não tem portas. Nós temos visto a fidelidade do Senhor, a mão do Senhor, mesmo durante a crise. E um dos segredos para você vencer o monte da economia é continuar plantando mesmo durante a crise. Continuar fiel ao Senhor, fiel com a sua aliança ao Senhor. Porque mesmo durante a crise, é como dizem, né? O céu não está em crise, né? O mundo pode estar em crise, mas o céu não está em crise, né? Amém? Os tesouros do Senhor estão preparados para nós e basta a gente reivindicar isso do Senhor. Tem uma frase do pastor Mike Murdock que ele fala que tempos de crise são grandes oportunidades. Às vezes a gente não tem um entendimento, a gente reclama, ai, está em crise, só notícia ruim, mas o mundo ele precisa de pessoas que eles possam fazer a diferença nos tempos de crise. Várias empresas, as empresas que nós conhecemos atualmente, elas vieram por causa de uma crise, a maioria. O mundo ele está disposto, existem bilhões aí esperando as pessoas. O mundo ele quer que você resolva o problema. Ele está precisando de solucionadores de problema. É isso que as empresas precisam hoje em dia. Se a gente for ver, empresas como o Waze, o Google, o Uber, a Amazon, a Apple, tudo elas surgiram de uma demanda. Tudo alguém precisava, eu preciso de um aplicativo, não quero andar de táxi, preciso de um aplicativo mais rápido, que seja mais eficiente. Pronto, criaram o Uber. Criaram o Google, um facilitador, um buscador de internet. Antigamente tinha outros, mas hoje em dia você quase nem ouve falar de outros. É o Google, morreu, né? Wikipedia, né? Tinha outros. Yahoo, mas o KD.com, também não sei se tem ainda, né? Mas o Google dominou. Mas é tudo uma ideia. O mundo está disposto a pagar por boas ideias. Ele está disposto. A gente tem que ter um olhar espiritual mesmo para o tempo de crise. O tempo de crise não é o fim, não é o tempo de entrar em desespero. Às vezes é nesse tempo de crise que Deus vai dar uma grande ideia para um servo dele, vai levantar homens e mulheres para fazer a diferença, para abençoar pessoas, para financiar o seu reino. Então a gente tem que olhar para o tempo de crise da economia com os olhos do Senhor, como grande oportunidade do Senhor. E falar, Senhor, onde que eu posso resolver um problema? Eu lembro que o bispo sempre fala, pedir a Deus uma ideia, né? Uma ideia que ninguém teve antes. Eu faço essa oração. Falo, Senhor, me dá uma ideia que ninguém teve antes. Uma ideia que vai abençoar milhões de pessoas, que vou poder abençoar o reino, vou abençoar meus familiares, abençoar os necessitados, vou fazer expandir o evangelho. É um desejo meu. Eu creio que é um desejo de todos que estão aqui, ser supridor da obra. Então a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, me dá uma ideia inovadora. Se outros tiveram, por que a gente não pode ter? Nós somos servos do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Amém? E eu creio que o Senhor vai dar ideias criativas. Ele tem um tempo preparado. Você vê que o Brasil está passando por um tempo de crise há anos, né? Deus está preparando alguma coisa aí. Deus vai levantar pessoas aí para fazer a diferença nessa nação. E eu creio que somos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Existem pessoas que, em tempo de crise, elas acham que a melhor saída é mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Elas se esquecem que a bênção do Senhor não está no lugar. A bênção do Senhor está em você. Ela está sobre nós. Aonde você for, você vai prosperar. Tem gente que está em um momento de crise, pronto, vou mudar. Vou lá para os Estados Unidos. Amém. Nada contra você buscar uma vida melhor. Deus tem. Se é da vontade do Senhor, se Ele dirigir você a morar numa outra nação, amém, vai. Glória a Deus. Mas só que a bênção do Senhor, ela está sobre a pessoa, sobre o servo de Deus, ela não está no lugar. Então tem gente que vai só mudar de lugar e a crise vai continuar. Vai continuar falido, derrotado do mesmo jeito. Você tem que permanecer no Senhor, aguardar no Senhor, amém? Glória a Deus. O diabo ele vai fazer de tudo para impedir o sucesso do monte da economia, porque ele sabe da importância desse monte. Inclusive o diabo ele coloca pensamentos limitantes na gente. Mas quem sou eu? Quem sou eu para ocupar tal posição? Quem sou eu para ser um empresário? Quem sou eu para financiar a obra do Senhor? Ele quer que a gente tenha o pensamento mente escrava. É isso que o diabo deseja. Ele quer fechar nossa mente, achar que os outros são melhores. Não, fulano alcançou porque ele nasceu abençoado. Ele é mais inteligente. A gente tem mania de falar que os asiáticos são mais inteligentes, né? Não são, né? São mais esforçados, talvez, né, bispo? Mais dedicados, podem ser. Mais inteligentes, não. Nós somos abençoados, nós temos a mente de Cristo. Nós vamos fazer a diferença onde for. Confiando no Senhor, a gente vai fazer a diferença. A gente tem que romper com os pensamentos limitantes. Fala assim, como a palavra fala, digo fraco, eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso conquistar, eu posso avançar, eu posso ir para a área do judiciário, eu posso trabalhar no executivo, no governo, eu posso ser um empresário bem-sucedido. A gente tem que ter a mente de Cristo, a gente tem que
vencer, pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo para limpar a nossa mente, oxigenar a nossa mente, para que a gente tenha a mente de vitorioso, em nome de Jesus, para que a gente tenha sucesso no monte da economia. E falando de pessoas que acham que a bênção está no lugar, vou mudar, vai melhorar a minha vida. Mas a palavra dá um grande exemplo disso, de um servo de Deus que ele ficou na posição que Deus mandou. A palavra fala sobre Isaac. Isaac, assim como o pai dele Abraão, ele viveu um tempo de fome na época dele, uma fome terrível. E o Isaac teve aquela ideia, né? Falou, vou para os Estados Unidos daquela época, né? Vou para o Egito, vou descer para o Egito. Aí o Senhor falou com ele, não vai, Isaac. Não vá, fica aí nessa terra porque eu vou te abençoar. Espere em mim que eu vou te abençoar. E a palavra diz que Isaac ficou naquela terra, ele plantou, ele fez a parte dele, e o Senhor ele foi multiplicando a 30, a 60, a 100 por 1. E Isaac cresceu, se tornou um homem rico, poderoso, e os inimigos tinham inveja dele, né? Tanto é que teve uma hora que eles falaram, sai daqui, que você é mais poderoso que a gente. Sai daqui que você é demais. Deus é com você, vai embora, pega o que é seu e vai embora. Achando que com isso talvez fosse diminuir a riqueza, o potencial que Deus tinha para ele, mas não. Por onde ele foi, eu tenho certeza que ele foi abençoado. O Senhor estava com ele, porque o Senhor era um Deus de aliança, ele tem aliança com os seus servos. Amém? Então, permaneça firme. Se você está passando por um momento de crise financeira, a igreja brasileira, né, passando um momento difícil, a gente tem que permanecer, semear, como diz a palavra. Lança o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai recolher. Amém? Planta de tarde, planta de noite. Continua fiel nos dízimos, nas ofertas. Fiel à palavra do Senhor, porque o Senhor vai honrar. Porque aquilo que a gente semeia, a gente vai ter recompensa. O que a gente semear, a gente vai colher. A palavra de Deus declara. O nosso país, ele está passando por um momento de crise financeira há anos. E agora nós temos um novo governo que está buscando alternativas. Nós temos um governo agora que, engraçado, né? Era Ministério da Fazenda, agora é Ministério da Economia. Eu acho que eles ouviram essa palavra aqui, dos montes agora. Agora eles vão tomar posse da economia. Não é mais Ministério da Fazenda, mudou, né? Então nós temos um governo agora que ele tem pensamentos liberais na economia, né? Ele quer facilitar a vida do empresário, a vida do empreendedor. Ele quer desburocratizar o sistema. E a gente vê como é que é a luta para não... a resistência espiritual para isso não acontecer, né? A mídia não quer... Eu não sei... Cada um votou em quem achou melhor. Não sei se você votou no atual governo ou não. Mas independente disso, a gente tem que orar e torcer para que dê certo, né? Mas a gente vê a luta, né? Tem os caras que estão lá no poder há anos que eles não querem que o negócio melhore, né? Eles querem só eles ganharem e o povo que se dane. Eles querem propina, né? Aí entra um outro governo que tem uma outra mentalidade. Aí já se volta lá, se juntam lá com uma parte da imprensa lá que... não gosta dele também, já fala que não, porque o governo tem dificuldades para aprovar projetos, mas não é que o governo tem dificuldades, é porque aquela panelinha não quer deixar. É uma resistência que começa no mundo espiritual, isso vem de Satanás. Satanás ele não quer que o país melhore, ele não quer que a educação melhore, não quer que haja saúde para todos. Também é verdade, né? Ele atacou ele atacou a maior mídia, né? Ele está batendo em cima, então eles não estão gostando, então eles vão tentar derrubar. Eu sei que ele não é perfeito, ele tem defeitos, às vezes tem umas falas que a gente fala assim, poderia ter guardado tudo, mas eu tenho certeza que ele tem uma boa intenção, e que Deus abençoe ele, que dê tudo certo, que Deus dê sabedoria para ele, e que a gente ore pelo nosso presidente, pelas autoridades, os deputados, que Deus coloque temor no coração dessa gente, para que eles aprovem leis para abençoar o povo, para o Brasil crescer, amém? Que haja mais igualdade social na nossa nação, em nome de Jesus. E aí nós estamos vendo aí as dificuldades para aprovar as reformas, né? Reforma da Previdência, tributária. Os caras só vão porque a mídia está pressionando, o povo vai para a rua pressionar, porque senão não iria. E porque os caras sabem que se eles não fizerem nada, o país vai quebrar. Vai ser igual outras nações aí que quebraram. A Grécia, por exemplo. E em nome de Jesus o Brasil não vai chegar nessa situação. Porque o Senhor tem um propósito para esse país. O Senhor tem um propósito para a igreja brasileira. A igreja vai avançar, o povo vai avançar. E essa é uma igreja, a igreja brasileira, eu tenho certeza que é uma igreja que busca, mesmo com as suas falhas, e Deus tem olhado isso, e por causa disso, Deus vai abençoar essa nação. Deus já tem nos livrado de muitas coisas. Deus, a palavra fala em Ageu 2:8. Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Então nosso Deus, nós não servimos a um Deus de conta-gotas, um Deus que não pode suprir, um Deus que não pode abençoar, mas Ele é um Deus que Ele tem suprimento para cada área das nossas vidas.
Amém? Ele tem sabedoria, ele tem estratégia para o seu povo, ele tem crescimento, em nome de Jesus. A gente tem que pedir. A palavra fala que às vezes a gente pede, não recebe porque pede mal, ou então não pede. Às vezes não estão pedindo de acordo com a vontade do Senhor. Talvez a igreja tenha que rever alguns conceitos, alguns pensamentos. Talvez seja a gente está pedindo para nosso orgulho próprio, para mostrar que a gente tem, né? Ah, Deus vai me abençoar e eu vou mostrar para aquele meu familiar que eu consegui um carro, consegui uma casa maravilhosa. Mas Deus não quer isso. Deus, ele quer nos abençoar com um propósito. Ele tem o propósito nas nossas vidas de abençoar o seu reino em primeiro lugar, abençoar os nossos familiares. Ele quer mostrar a glória dele, mas vai ser com propósito, não vai ser de qualquer jeito. Deus, ele quer levantar homens e mulheres prósperos, como eu disse, com propósito para o reino, não para acumular de forma egoísta. Se algum de nós, algum dia teve um pensamento de eu vou conquistar para jogar na cara dos outros, infelizmente sinto muito, mas não vai ser abençoado. Não é essa a vontade do Senhor. O Senhor quer que você tenha abundância. Como a palavra fala, Ele quer te colocar por cabeça, não por cauda. Ele quer que você esteja em cima e não embaixo. Que você tenha para emprestar e não tome emprestado. Ele quer que você seja uma bênção. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero prosperar, eu quero vencer, eu quero tomar posse desse monte da economia na minha vida pessoal, no meu trabalho, no meu financeiro. Eu quero fazer para o teu reino, eu quero investir na tua obra, no teu reino, eu quero investir em vidas, em salvação. E o Senhor, ele vai atender a sua oração, em nome de Jesus. A palavra fala que Deus pode dar riquezas ao homem, para ele suprir o seu reino e para possibilitar a expansão do evangelho de Deus. A palavra fala em Isaías 45, versículo 2, a partir do versículo 2. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Eu acho esse texto tremendo, porque aqui Deus pegou um homem ímpio, que não conhecia o Senhor. Quando ele disse, Deus profetizou a respeito desse homem que é Ciro, ele nem tinha nascido ainda. Foi cerca de 300 ou 400 anos antes, Deus falou a respeito de Ciro, chamou ele de ungido, e Deus levantou ele para um propósito. A palavra fala, eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e te darei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor. Aí o Senhor falou que ia quebrar o lombo dos reis. Amém? Deus fez isso para um ímpio, um cara que não conhecia o Senhor. E até para quem ouviu essa pregação de Isaías na época, ele achou estranho, porque o termo ungido só era usado para o servo de Deus, para o povo judeu. E aí Deus fala, eu vou levantar Ciro, e ninguém vai poder resistir meu servo. E ele foi usado para quê? Para libertar o povo, mandar o povo de volta para Jerusalém e para a reconstrução do templo. Ele forneceu tudo o que o povo precisava para a reconstrução do templo do Senhor. Então Deus levantou esse ímpio com um propósito. Quanto mais o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Ele pode fazer nas nossas vidas. Deus, se Ele chamou um ímpio, muito mais um servo dele. Ele não poupou nem o filho dele por amor a nós. Ele não vai poupar a sua oração. Ele não vai impedir você de prosperar. Ele não vai impedir você de crescer. Desde que você tenha um coração voltado para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero ter um coração voltado para as missões, para abençoar a obra, para que vidas sejam salvas, para que o refúgio de oração tenha programas de rádio, de televisão, alcance as vidas que são perdidas, em nome de Jesus. Deus precisa de homens que possuam bons relacionamentos em todas as esferas de autoridade. Na política, nas artes, no judiciário, na economia. Eu achei interessante, aqui tem todos os montes aqui que a igreja já conquistou, que vem conquistando. E aí eu fui buscar um homem na palavra que ele tinha influência em vários lugares. Um homem que a gente às vezes ouve, mas talvez não estude ele tão profundamente. E ele é José de Arimateia. José de Arimateia, se você for estudar a história dele, ele era um homem rico, ele era um senador, ele era um político, ele era um comerciante rico, ele era membro do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos judeus. Era a corte mais alta das decisões dos judeus. Ele era um rico comerciante, dono de uma frota de navios que faziam exportação, principalmente minérios, para toda a Palestina. Então esse cara, ele tinha entrada em todos os lugares. Ele é o cara que sabia negociar. Ele é o cara que todo mundo estava atrás dele. E a palavra fala que ele era amigo pessoal de Pilatos. E José de Arimateia, por ser amigo pessoal de Pilatos, ele teve influência sobre Pilatos e ele pôde pedir o corpo de Jesus para ser enterrado dignamente. Porque o Jesus, ele morreu como um maldito. E naquela época os malditos não eram enterrados. Eles eram jogados num vale e deixava lá o corpo dele para apodrecer, para as aves virem comer. Então José de Arimateia, por ser um homem próspero, um homem que tinha entrado em todas as áreas, ele pôde chegar até Pilatos e pedir o corpo de Jesus, e ele cumpriu a profecia de que Jesus ia ser enterrado junto com os ricos. E aí ele tinha uma cova lá, preparada lá na caverna, na pedra,
que ninguém tinha usado, ele honrou o corpo do Senhor Jesus. Ele honrou o Senhor Jesus, né? Ele era um seguidor de Jesus. Só que a Bíblia fala que ele era um seguidor assim meio de longe, né? Talvez meio secreto, né? Porque ele tinha medo dos judeus. A perseguição que Jesus estava passando, a afronta contra Jesus, e ele, por ser do Sinédrio, o Sinédrio era contra Jesus. Eles queriam destruir Jesus. Então ele ficava assim em cima do muro. Ele gostava de Jesus, cria que Jesus era o Senhor, mas ele não tomava posse disso, ele não se manifestava como servo de Deus. Mas aí eu fui estudar a história dele. Após o corpo de Jesus sumir, quando Jesus ressuscitou, José de Arimateia foi preso por 13 anos. E aí acharam que ele tinha participação nesse sumiço do corpo, que ele estava envolvido com os cristãos. Aí prenderam ele 13 anos. Aí ele foi abandonado pela família, pelos amigos. Toda a herança que José de Arimateia tinha foi dividida entre os seus familiares e o Sinédrio. E eu achei interessante, porque na hora que o cara estava preso, a família abandonou ele. Ninguém quer saber dele. Mas na hora que a Bufum falava tem que ser dividida, a família apareceu. Não é assim? Às vezes o cara não quer saber do familiar, mas deixa ele morrer e ter uma herança para ver se o pessoal não aparece. O pessoal não quer saber, o pessoal não tem dó. Isso aconteceu com ele. 13 anos preso por uma coisa que ele não fez, e aí dividiram toda a sua herança e ele ficou sem nada. Mas aí, passados 13 anos, aí na Judéia entrou um novo governador. O nome dele era Tibério Alexandre. E ele ficou sabendo da fama de José de Arimateia, e aí ele resolveu tirar ele da cadeia, falou assim, eu vou trabalhar junto com esse cara. E aí ele começou a investir em José de Arimateia, ele financiou os negócios dele, que ele tinha antigamente. E aí José de Arimateia recuperou tudo que ele tinha, toda a fortuna, porque ele era um excelente empresário, ele sabia negociar, ele tinha o dom da negociação. Aí a Bíblia não fala, mas a história mostra que a partir disso, ele começou a financiar as missões dos cristãos na época. Todo o cristianismo estava se expandindo, ele começou a abençoar os cristãos necessitados, ele abençoava as igrejas, para estabelecer as igrejas, fundamentar as igrejas, as missões. Então, quer dizer, houve uma transformação na vida dele, né? Deus restituiu ele, e aí sim ele teve o verdadeiro propósito. Aí Deus foi enriquecendo ele, para ele abençoar o reino. E esse é o propósito do Senhor, abençoar a obra de Deus. Primeiro abençoa o reino de Deus, supra o reino de Deus, supra as almas, e Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Para a gente conquistar esse monte da economia, a gente precisa ter princípios. A gente precisa pedir sabedoria a Deus nos negócios. Tem gente que a gente hoje em dia só ouve falar de empreendedorismo, né? É empreendedorismo para cá, empreendedorismo para lá. E glória a Deus pela essa visão, que Deus levante empreendedores no meio da sua igreja, homens e mulheres prósperos, empresários, abençoados. Mas precisa de sabedoria, porque não é todo mundo que pode entrar no comércio. Não é todo mundo que tem capacidade para ser empresário. Já pensou se todo mundo for empresário? Quem que vai trabalhar para os empresários? Quem que vai fazer a mão de obra que precisa, que é necessária, né? Tem gente que fala, como eu disse, fala mal do capitalismo, né? Fala mal dos empresários e tal. Mas glória a Deus pela vida dos empresários. Porque são eles que dão emprego para milhões de pessoas. Amém? Que Deus abençoe os empresários. Que Deus levante um povo próspero. Mas que nós possamos pedir sabedoria. Sabedoria para administrar os negócios. Aqueles que são empresários, são profissionais liberais, peça sabedoria ao Senhor, peça discernimento. Deus, me dá estratégia, eu quero crescer, eu quero avançar, mas eu quero avançar com um propósito. Eu quero glorificar o teu nome, eu quero que as pessoas vejam que eu sou teu servo, mas que o teu nome seja exaltado, que eu possa abençoar a tua obra em nome de Jesus. A palavra fala de um homem que teve uma grande capacidade para administrar riquezas, negócios. Foi José do Egito. E esse é um personagem que eu acho ele fantástico, cara. Um cara que foi lá vendido como escravo, provavelmente aos 17 anos, eles dizem, né? E ficou lá escravo muitos anos, foi para a cadeia injustamente. Mas Deus tinha um propósito de José do Egito. Depois, lá na frente, quando ele fala com seus irmãos, ele reencontra os seus irmãos, e eles estão morrendo de medo que José vai se vingar dele. José vira para eles e fala, não, foi Deus que me enviou na frente de vocês. Porque havia uma grande fome sobre a terra, sobre toda a terra. E Deus precisava de um homem. E José era um homem estratégico, um homem que Deus foi preparando ele, mesmo no seu sofrimento, na adversidade, mas ele nunca reclamou. Você não ouve na palavra José dizer, reclamar do Senhor, por que eu estou aqui? Eu sou neto de Abraão, sou filho de Jacó, sou um cara da aliança. José não fez isso. José ele soube esperar o tempo do Senhor, e Deus tinha dado o sonho para ele, e José permaneceu firme no sonho do Senhor. Aquilo que Deus ele tem prometido para você, para mim, para a igreja, para o corpo de Cristo como avanço, a gente tem que guardar no nosso coração. Mesmo no momento difícil, mesmo que ninguém acredite na gente, mesmo que é só você e Deus, continue firme. Porque José era só ele e o Senhor. Ele não tinha para quem recorrer.
Ele aguentou todos os anos de cadeia, de escravidão, de injustiça, e Deus foi forjando ele. Foi processo, né? Porque a gente, às vezes, a gente quer dar aquele pulo, aquele salto lá na frente, já quer começar grande. A gente é assim, né? Quero começar já um empresário forte, grande. Não, mas tem processo. Deus precisa lapidar a gente primeiro, a gente não está preparado. Muitas vezes a gente não tem estrutura. Às vezes a gente não recebeu ainda porque não é o tempo do Senhor. Porque Deus está te preparando, Ele está lapidando como Ele fez com José do Egito. E José, ele teve sabedoria para governar 7 anos de prosperidade, após ele interpretou o sonho. E depois ele teve sabedoria para, nesses 7 anos de fome, 7 anos de fome, ele pôde vender para o mundo inteiro, com a estratégia que Deus deu para ele, com a sabedoria que Deus para ele. Ele pôde alimentar os seus familiares, aqueles que um dia injustiçaram ele, Deus honrou. Deus honrou de uma forma tremenda José do Egito. Amém? Deus quer honrar a sua vida também. Deus quer honrar a igreja brasileira. Deus, ele vai cumprir as promessas na tua vida, em nome de Jesus. O sonho que ele te deu. Às vezes, como o pastor fala na pregação, às vezes você fica pensando naquilo, em tal área. Se fosse na área das artes, né? Eu penso só em música direto. Na economia, eu penso em quero ser um comerciante. Às vezes é o sonho que Deus colocou no teu coração. Às vezes você fica aquilo, às vezes você até desiste, talvez você tenha até desistido do teu sonho, e aí você vai num culto, uma pregação, Deus usa alguém e fala com você, o sonho está vivo, hein? Você pode ter esquecido, mas eu não esqueci. Então permaneça firme no sonho do Senhor, faça como José do Egito, seja fiel. Fiel no momento da adversidade, da tribulação, porque Deus, ele tem honra para a tua vida, em nome de Jesus. Jesus, ele também ensinou... Tranquilo? Amém. A gente vai falando aqui e vai começar a lembrar de coisas, né? Coisas até que você não preparou, Deus vai trazendo, né? Jesus, ele ensinou a fazer cálculos. A gente fala, tem uma estatística que muitas empresas, às vezes muitas empresas no primeiro e segundo ano que elas estão abertas, elas quebram, elas fecham por falta de planejamento. E eu vejo que às vezes a gente quer dar um passo maior do que a perna. Tem muita gente que quebra porque não sabe fazer, não faz planejamento. Jesus, ele ensinou, quando você for fazer uma torre, for levantar uma torre, primeiro senta, vê se você tem condições de construir aquela torre, para depois você não ser envergonhado. Depois falta recurso, você vai ser envergonhado no meio do caminho. Você vai desonrar o nome do Senhor. Então, planejamento. Deus, ele quer que a gente tenha, ele deu sabedoria, ele deu capacidade. E hoje a gente tem a internet aí para pesquisar, para aprender, para fazer curso. A gente precisa de planejamento para ser próspero, abençoado, né? Tem gente que vai, principalmente microempresa, né? Pequenas empresas hoje falem primeiro e segundo ano. É uma quantidade enorme. Mas porque muitas vezes não se preparou, não teve planejamento para passar por todas as etapas. E aí eu fiz uma pesquisa sobre as empresas que financiam o reino de Deus e elas são abençoadas. Eu não sei se você conhece todas, mas essas empresas aqui nasceram no coração de pessoas, de homens e mulheres, que eles tinham o coração voltado para o Senhor. Talvez uma das mais famosas é a Colgate. Muita gente acho que já ouviu a história da Colgate, né? O dono da Colgate, ele eu tenho aqui marcado, ele foi criado num lar protestante, ele já conhecia as escrituras, mas foi longe de casa que ele ouviu as palavras de Jacó, registradas no texto de Gênesis 28, falando de um voto que Jacó fez com Deus. E o dono da Colgate, William Colgate, ele decidiu colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Ele fez um voto semelhante a de Jacó. Ele prometeu que daria ao Senhor o dízimo de cada dólar que ele conseguisse ganhar, quando ele começou a trabalhar uma pequena manufatura de sabão. Ele foi fiel nos dízimos e a empresa dele foi crescendo, a Colgate. Ela se tornou um negócio próprio. E aí ele mandou o contador dele abriu uma conta. Essa é a conta do Senhor. E aí nessa conta do Senhor entrava o dízimo. 10% do que ele ganhava ele ia colocando. Aí com o passar do tempo Deus foi abençoando, foi dando estratégia. Ele foi abrindo outras empresas da Colgate. E aí ele foi aumentando 20%, 30%, 40%. E aí no fim da vida dele, 50% do que ele ganhava era destinado para o Senhor. E ele financiava instituições evangélicas, principalmente agências missionárias, universidades, seminários teológicos, foram grandemente abençoadas pelo William Colgate. Era um negócio que nasceu no coração dele, ele tinha potencial, ele acreditou no potencial dele, no sonho que Deus colocou no coração dele, e o propósito, ele foi com o propósito, Senhor, para cada dólar que eu vou ganhar, eu vou dar o dízimo, eu vou abençoar o teu reino, eu vou financiar as missões, e Deus foi só prosperando ele. Aí tem uma outra empresa também, a Forever 21, uma empresa... cara, de roupa cara, de moda, né? Chique no último, né? Como falo, né? Ela está presente em 5 continentes e ela fatura nada mais, nada menos que 100 bilhões de dólares por ano, a Forever 21. Você foi em qualquer loja, qualquer shopping
shopping bacana, você vai ver a Forever 21 lá, né? Só coisa de marca, cara. Só coisa para servo de Deus abençoado. Tem condições, em nome de Jesus. Em algumas lojas da Forever 21, ao comprar artigos de moda a preços super competitivos, você pode encontrar o versículo de João 3,16 impresso na sacola. A empresa tem sede em Los Angeles, pertence a uma família chinesa, ou sul-coreana, e eles são cristãos fervorosos, convertidos. O empreendedor chegou a declarar na revista, uma revista americana, que a empresa tem raízes espirituais fortes. Ele disse à revista que Deus mandou abrir uma loja e prometeu que ela seria um sucesso. E aqui fala que a promessa de Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus colocou no coração dele, abre essa loja que eu vou te honrar. E Deus tem honrado. Tem aqui as mulheres conhecem, eu acho que é Mary Kay que fala, né? A empreendedora cristã Mary Kay Ash começou seu negócio em uma pequena loja em Dallas, no Texas. Hoje a marca possui mais de 3,5 milhões de consultoras que distribuem seus produtos em mais de 35 países pelo mundo. Aí em 97, ela disse assim, numa revista americana, ela disse que tem Deus como seu sócio. Então você vê que não é à toa. Aí você vê uma empresa super bem estruturada hoje, próspera. Você nem sabia, eu nem sabia que essas empresas eram de cristão. Gente que tinha o propósito de abençoar a obra. E Deus foi prosperando. Aqui tem várias. Tem Timberley, tem a rede de hotéis Marriott. Acho que é Marriott que fala. Essa rede de hotéis, ela coloca uma Bíblia em cada quarto de hotel. E lá na televisão dos quartos, não tem canal pornográfico, não tem nada de violência. É principalmente voltado para a palavra do Senhor. Então eles estão lá, ganhando o dinheiro deles, hospedando pessoas e estão evangelizando. Tem uma Bíblia lá do lado da cama. E a palavra de Deus. Liga lá, você não vai ver nada que te ofenda. Ele vai ver algo que vai te acrescentar na sua vida. Tem a empresa Tyson Foods. Ela é a maior processadora e distribuidora de carnes do mundo. O fundador fala abertamente sobre os valores cristãos da empresa. Valores como se esforçar para honrar a Deus, ser uma empresa de fé, são divulgados por toda parte. E essas empresas, eu estava pesquisando, elas não fazem negócio com um fornecedor que explora o trabalho infantil ou o trabalho escravo. Essas empresas, elas colocam os valores. Eu vou fazer negócio com quem teme ao Senhor, com quem tem um negócio ético, responsável. Eu não vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer para honrar a Deus. E Deus tem abençoado. Tem uma empresa americana, Hobby Lobby. Ela é eu já vi uma matéria dessa empresa. Ela tem mais de 500 mega lojas de decoração espalhadas nos Estados Unidos. E o fundador, o David Green, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Se você entrar no site da revista Forbes, você vai ver. David Green, um dos caras mais ricos do mundo atualmente. E ele tem, o princípio dele é honrar ao Senhor em tudo que fazemos, operando a empresa com base em princípios bíblicos sólidos. E esses caras, eu estava vendo, eles não abrem de domingo. E aí os caras perguntam para ele, mas domingo, cara, que as pessoas... A maioria não trabalha, vocês não vão abrir? Vocês, os funcionários, não. Ele falou, não, domingo é para eu e meus funcionários buscar o Senhor. É para ir para a igreja. Eles não abrem, o domingo é consagrado ao Senhor. E ele foi numa entrevista numa rede americana, ele disse que a empresa, mesmo na época de crise, do estouro das bolhas lá nos Estados Unidos, das empresas, a empresa continuou crescendo, nunca parou de crescer. E ele não abre de domingo, ele tem esse valor. O domingo é do Senhor, ele coloca isso para os funcionários. Aí tem outras empresas, tem uma George Foreman, a empresa do George Foreman, um lutador bem sucedido, que talvez você já viu ele vendendo lá grelha, né? Ele tem as empresas que ele vende grelha, que produz baixo teor de gordura. Aí o Foreman declarou na mídia que a sua integridade pessoal cristã orienta as suas decisões de negócio. Ele não investe, por exemplo, em empresas que promovam o consumo de álcool. Ele não faz propaganda para aquela empresa. Ele só faz como os outros, ele faz... em gente que teme ao Senhor. Às vezes talvez não tema nem ao Senhor, mas é uma empresa correta, uma empresa que abençoa, que paga direitinho, que não explora, como a gente vê falar a Nike, por exemplo, uma gigante. Mas eles falam que tem trabalho escravo, que eles pegam gente na Índia, em outros países, e eles usam trabalho escravo e eles enriquecem. Então essa gente tem, além de ser próspera, além de ser gente estratégica, mas é gente temente ao Senhor. É gente que tem princípios e que nós nunca percamos os nossos princípios, ainda que talvez Deus venha te levantar muito grandemente nessa nação, em outras nações, mas que você sempre preserve o temor ao Senhor, o respeito, a aliança, que você nunca depois, quando você prosperar, não esquece de dizimar, ofertar, abençoar a obra do Senhor, né? Você tem que se lembrar do começo, de onde você veio. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Amém? E que a igreja, nós vamos tomar posse, já estamos tomando posse desse monte, o monte da economia.
é nosso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa empresa, né? E em Mateus, capítulo 6, versículo 24, você achou? Fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de se devotar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou mamon, né? Algumas Bíblias acho que está mamon. Qual Bíblia que está mamon aí? Sua Bíblia está escrito mamon? Então, não podemos servir a dois senhores. O Deus da riqueza, que é mamon, ou ao nosso Senhor, né? Então, esse monte, quem domina é mamon, trazendo miséria, dívida, destruição, um gasto excessivo, né? Injustiça, né? Nas taxas, nos impostos, nas coisas que nós pagamos, né? Eu não sei se você lembra quando veio as taxas do lixo. Quem lembra quando começou o pagamento da taxa do lixo, né? Então, algumas coisas que os governantes vão colocando, né, que mamon vem para oprimir, né, e escravizar o povo, né, e tirar do povo. Então, hoje ele falou muito bem de todas as coisas, todos os pontos. O que me chama bem a atenção é Abraão e Isaac. A Bíblia fala em Gênesis 26 que Isaac era riquíssimo, né? E ele não foi para o Egito, mas ele ficou firme e ele começou a plantar, e ali realmente ele teve uma grande colheita, né? Mas ele também teve que lutar, porque o inimigo vinha e entulhava seus poços. Então, esse monte é um monte que nós temos que estar constantemente lutando contra esse principado, porque ele traz miséria, né? Destruição, falência, bancarrota, né? Tudo que você imagina de dívida, de retenção daquilo que é nosso e que não chega na nossa mão, é esse principado que segura. Então, nós como igreja hoje, nós vamos estar tomando posse, né? Vamos ficar em pé. Quero estar chamando alguns, o Bispo Miguel, para pegar o papelzinho, a pastora Márcia, o José, o Lelo, o Leandro. Já pode pegar ali, Bispo, vai pegando. Vê quantos vai sobrar. Nós vamos orar. Nós vamos determinar como igreja que mamon não tem poder. Que todo roubo, né, na nossa área financeira vai cair por terra. Em nome de Jesus, né? E o Senhor vai nos dar sabedoria, como o Leandro falou aqui muito bem, administrar como José administrou cada situação, né? Aquilo que está no nosso coração, que é o sonho de Deus para nós, ali nós vamos prosperar, ali nós vamos crescer, né? É muito importante que nós passamos por todos esses montes, né? Que hoje ele falou bem resumido, né? Você precisa ter capacidade. Às vezes você quer ser alguma coisa que você não se preparou para ser. Por isso que muitos entram em falência, né? Perde tudo que tem, né? Porque não consegue administrar, e tem que ser de uma forma correta, com princípios. Um dos princípios que está em Gênesis, eu vou ler depois para vocês, no momento da oferta,
que Abraão, ele ofertava, dizimava ao Senhor, lá no começo, né? E o Senhor traz uma promessa: olha, Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, né? Então, o princípio para vencermos esse monte Mamon e termos autoridade como igreja para entrar nas regiões celestiais, o princípio é nós dizimarmos, ofertarmos, né? Obedecer ao Senhor. E depois tudo isso que a gente vê na Bíblia que nós fazemos. Amém? Senhor, nós te louvamos nesse momento. Sabemos da tua fidelidade, do teu amor. Senhor, como igreja de Jesus Cristo, nós clamamos agora: nos cobre com teu sangue, cobre os nossos queridos, a nossa casa, as nossas finanças, os nossos sonhos, nossos negócios. Senhor, vem cobrir com teu sangue, levanta escudo e broquel sobre as nossas vidas. Senhor, nós vamos diante de ti como igreja, para possuir esse monte nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, o monte da economia, como igreja, Senhor. A tua igreja vai ser próspera, abençoada, conquistar, porque, Senhor, nós temos plena noção que a salvação é de graça, pela graça, mas, Senhor, pregar o evangelho custa caro. Senhor, por isso traz os recursos. Nós denunciamos e paralisamos como igreja esse principado, essa potestade Mamon, que debaixo dele vem a miséria, vem a destruição, vem a falência, vem a bancarrota, endividamento, a falta de sabedoria para administrar e tantas outras coisas. Senhor, venha, Senhor, esse monte da economia, como igreja nós tomamos posse nessa noite e sabemos da tua fidelidade, do teu amor, das riquezas escondidas e cobertas que estão lá em Isaías 45. Senhor, abre as trancas de ferro, as portas, os ferrolhos, traz o que está escondido para a mão do teu povo, para a mão da tua igreja. Prospera, troca as vestes. Senhor, vem nos fortalecer. Nós sabemos que tu és todo-poderoso, dono de toda a prata, todo o ouro. Por isso, Senhor, nós clamamos nessa noite. Sabemos da tua fidelidade, em nome de Jesus, Senhor. Número